Fala concurseiro e concurseira, tudo beleza? Bem-vindo ao canal Vocação Pública, um canal para você que já sabe que a sua carreira vai ser no serviço público. Eu sou Getro Coutinho, auditor do TCU aprovado aos 22 anos de idade, e nesse vídeo eu vou te contar como que eu consegui a minha primeira aprovação e como que foi a minha preparação para o concurso de técnico do Banco Central. Simbora nessa? Bom, pessoal, o concurso de técnico do Banco Central 2009 foi um dos mais concorridos da história. Foram 142.572 candidatos para 67 vagas, uma concorrência aí acima de 2.100 candidatos por vaga. E eu vou te contar como eu me preparei para essa prova. Só que antes disso, eu vou te contar um pouquinho da minha história para você entender por que eu cheguei a fazer esse concurso. Em 2009, eu já estava mais ou menos no terceiro semestre da minha faculdade e eu estava precisando de alguma coisa a mais. Meu pai reclamou comigo, dizendo que eu só vivia dormindo, né? E aí, mais para fugir da bronca dele do que propriamente por querer estudar para concurso, ele me matriculou no cursinho e eu comecei a estudar. Eu fiz alguns concursos nessa época, obviamente eu não estudava, então também não passei, né? Só ia no cursinho, isso não é suficiente para passar, então eu não passei nenhum. Só que quando virou ali o segundo semestre de 2009, saiu a autorização do Banco Central. E aí fui pesquisar mais sobre o cargo e descobri que o salário era, na época, de R$ 4.900 inicial. E eu lembro que a primeira coisa que eu fiz quando eu vi esse salário foi pensar em eu andando num Honda Civic. Foi a primeira coisa que passou pela minha cabeça. Pois bem, e aí agora me faltava, então, conhecer como tinha sido o último concurso e procurar uma forma de me preparar, né? O último concurso tinha sido feito pela banca FCC em 2006. Só que naquela época o Banco Central só tinha feito concurso para um cargo, que é o cargo de técnico em segurança. O Banco Central tem duas especialidades de técnico, né? Tem técnico para administrativa e técnico para segurança, né? E naquela época, o concurso de 2006 saiu só para a área de segurança, que cobrava alguns conteúdos não muito comuns, né? Cobrava primeiros socorros, cobrava segurança institucional, então eram conteúdos que não eram muito comuns, mas sim, como era o último edital, eu acabei começando a estudar essas matérias diferentes mesmo. Só que o que aconteceu? Depois que saiu o meu edital, eu tive um problema muito grande. Por quê? Porque o Banco Central abriu vaga para os dois cargos de técnico. Técnico de segurança e técnico de administração. E aí eu tive que tomar uma decisão, né? Ou ia para técnico de segurança para aproveitar um pouquinho meus estudos da área anterior, né? Só que a desvantagem de eu fazer isso era que o cargo de técnico em segurança exigia experiência profissional, etc. E eu achei que não era bem a minha praia. Ou eu ia para o cargo de técnico de administração, era a minha segunda opção, né? Deixar os meus estudos dessas matérias diferentes até aquele momento para lá e focava então na parte de administração. E eu preferi justamente optar pela parte técnico-administrativo, né, para a área meio do Banco Central. E, inclusive o meu cursinho que eu já tinha pago na época, eles não atualizaram as matérias, né? Eu tive que procurar um segundo cursinho presencial aqui em Brasília, né, para conseguir fechar as matérias do edital. Naquela época não tinha muitos cursos online, só tinha 2, eu acho. Na época eu nem conhecia esses 2 cursinhos online, então o jeito foi mesmo fazer curso presencial em Brasília. Então, assim, como eu não conhecia os cursos online, para me preparar, eu fui naquilo que eu conhecia. Fui na banca de jornal, comprei 2 apostilas lá que cobriam todo o edital e comecei a estudar, né? Então eu não tinha muito critério, eu estudava aí pelo que dava e eu seguia até a ordem do edital, assim, estudava português, depois constitucional, administrativo. Eu lembro que eu gastei muito tempo com contabilidade, tá? E depois administração de recursos humanos e recursos materiais também. Então o que eu fiz? Eu pegava ali o meu tempo, começava ali às 9 horas da manhã e ia até mais ou menos meio-dia, né? Na época eu estava de férias da UNB, porque o edital saiu no finalzinho de 2009, né? E a prova foi no começo de 2010. Então, assim, eu estava de férias da UNB e aí eu estudava o dia inteiro. Começava então às 9 até mais ou menos meio-dia, depois voltava às 2 da tarde, ia até às 6 estudando em casa, né? E de noite tinha o cursinho lá que eu tinha que ir pro cursinho. Então eu não tinha muito critério, mas a minha estratégia foi a seguinte: foi fechar o edital o mais rápido possível, fechar os conteúdos, né, que eu comprei o mais rápido possível, né, e fazer muitas questões. Na época eu assinei a questão de concurso, né, que já era um site que estava começando ainda, mas já existia, e eu comecei dessas 2 formas. Então na época eu estava de férias da UNB, né, porque o edital saiu no finalzinho de 2009, né, e a prova foi no começo de 2010, então eu estava de férias da UNB, e eu consegui estudar então o dia todo. Eu começava ali às 9 horas e até meio-dia mais ou menos, aí parava para o almoço e para descansar um pouco, voltava às 2 horas e ia até às 6 da tarde, né? E à noite tinha um cursinho, os 2 cursinhos na verdade, né? Quando chocava eu ia para o outro cursinho que tinha a parte específica,
né? Então era isso que eu fazia, foi assim que eu fiz, fiquei dessa forma mais ou menos 1 mês e meio ali, né? E eu lembro que assim que saiu o edital do Banco Central, saiu uma reportagem no Fantástico sobre concursos públicos, inclusive contando que a inscrição para o Banco Central estava aberta, que o salário era R$ 4.900 na época e que ia ter concurso em breve, né? Então acho que por isso que a concorrência explodiu tanto, né? Como foi o concurso aí com 142.572 candidatos, né? Foi um concurso realmente bastante concorrido. E eu então estudando dessa forma aí de 9 até meio-dia, de 2 às 6 da tarde e o cursinho de noite, fiquei durante 1 mês e meio me preparando, né? No dia da prova, eu lembro que algumas questões eu matei muito fácil, né? As questões de português eu matei muito fácil, as questões de raciocínio lógico lá eu matei muito fácil também, a questão de contabilidade eu também matei muito fácil, de recursos materiais também. Mas a parte de gestão de pessoas foi a que mais me complicou, né? E aí, assim, nessa parte de gestão de pessoas, o meu material que eu tinha estudado tinha sido insuficiente. O que me salvou na prova é que eu estava na faculdade de administração, né? Então, algumas coisas que a prova cobrou, eu lembrei da minha faculdade, né? E aí foi isso que me salvou na hora da prova, fez com que eu acertasse ali umas 3, 4 questões a mais de gestão de pessoas, de administração de recursos humanos, porque assim, o meu material não estava cobrindo aquele tópico, né? Agora, em contabilidade, teve uma questão específica que eu só vi no meu material, né? Assim, o pessoal que estava estudando por outros materiais não estava ciente disso, que foi uma questão sobre cálculo de depreciação, né? E no meu material eu fiz várias questões envolvendo aquele método e na prova caiu também justamente aquela questão de depreciação e eu consegui acertar. Então, no final, gente, a minha preparação foi isso, foi uma preparação um pouco até sui generis, né? Então, assim, a grande lição que eu tive dessa minha preparação é que é a necessidade de escolher bons materiais, né? Eu fui aprovado, fui nomeado pouco tempo depois, mas eu tive um esforço muito grande para conseguir esse resultado. Eu acho que se os meus materiais fossem melhores, das duas uma, ou eu ia conseguir ter no mesmo esforço um resultado melhor, ou eu ia conseguir com menor esforço ter o mesmo resultado, né? Como o meu material não estava exatamente adequado para aquela realidade, eu acho que eu tive um esforço muito grande, isso acabou sendo compensado, né, depois, mas eu acho que o meu material não era o melhor possível, né? Getro, hoje você manteria a mesma estratégia? Hoje com essas mudanças que houve nos concursos, você manteria a mesma estratégia para concurso de nível médio ou para um eventual novo concurso de técnico do Banco Central? Bom, hoje eu não manteria a mesma estratégia, né? Para concurso de nível médio, o que eu defendo? Que você feche o edital o mais rápido possível e revise o maior número de vezes possível. Como o número de matérias é menor, então você consegue fazer isso, você consegue fechar o edital rápido, tá? E você consegue também revisar essas matérias várias vezes, ok? Só que eu começaria estudando antes do edital para essa parte administrativa logo, né? Porque você consegue até aproveitar para outros concursos parecidos, né? Então eu começaria estudando antes do edital e por um material melhor, né? Hoje em dia essas apostilas de banca de jornal nem sei se existem mais, mas se existirem não são suficientes para o concurso que você está buscando. Então eu começaria por um curso online que seja bom, tá? Que cubra todos os tópicos do edital, que tenha muitas questões, né? E eu faria dessa forma, eu tentaria por esse curso online fechar o último edital, né, e começar a revisar. Se na hora que o edital sair tivesse alguma novidade, você incorpora essa nova matéria ou exclui outras, etc, e faz aí a sua preparação, né? Eu recomendo que você assine um site de questões, fica a seu critério escolher qual, para você conseguir o quê? Fazer cada vez mais questões e poder se preparar melhor. Então, eu acho que essas seriam as principais diferenças que eu faria na minha preparação com a minha cabeça de hoje, né? Eu começaria a estudar antes do edital mais a parte administrativa, eu focaria em fechar o edital o mais rápido possível, revisar aquele edital o maior número de vezes que eu conseguisse e focaria também em escolher o material melhor e em fazer questões comentadas, mais questões comentadas, né? Então, acho que essas seriam as principais mudanças que eu faria se eu estivesse me preparando hoje para o concurso de técnico do Banco Central. Beleza? Então, se você gostou desse vídeo, por favor, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para receber as notificações, deixa aqui o seu comentário, eu leio todos e tento responder todos, tá bom? E se quiser me seguir no Instagram, é só procurar por Getro Coutinho ou @GetroCM, eu também compartilho várias dicas de preparação lá pelo Instagram, beleza? Então é isso, muito obrigado e até a próxima.